Olha só como é que o mundo dá voltas, né? Pra quem nem tinha interesse em Colleen Hoover, hoje a gente vai conversar sobre 2 livros dela. Oi, gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje a gente vai conversar sobre 2 livros da Colleen Hoover, que são Verity e É Assim Que Acaba, e a minha experiência, né, de leitura com eles, mas assim, vocês podem ficar tranquilos porque não vai ter spoiler, tá? Mas se você é fã da Colleen Hoover, se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, já deixa um like, se inscreve no canal, e lembrando que se você tiver interesse de adquirir algum desses 2 livros ou qualquer outra coisa no site da Amazon, tem link de compra aqui embaixo no box de descrição, e você comprando através desse link, você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, bora deixar de enrolação, vamos direto pro bate-papo. A primeira impressão que eu tinha a respeito da Colleen Hoover, e que inclusive eu estava enganada, era que ela só escrevia romance. Ela é uma autora muito famosa e tudo mais, mas eu sempre via comentários das pessoas falando sobre os romances que ela escrevia. Das pessoas falando que ficavam muito envolvidas pelo casal da história, coisas do tipo. E por conta disso, e eu já ser uma pessoa que não sou muito chegada a romance, eu nunca tive interesse de ler os livros dela. Só que aí, quando teve o lançamento, né, de Verity, eu fiquei bem interessada, afinal de contas, ele estava sendo vendido como um suspense, e é um gênero que eu gosto, né, então fiquei ali curiosa. Só que acabou entrando no hype, né, como todos os livros da Colleen Hoover, e acabou tendo opiniões bem divididas. E eu sou uma pessoa que eu fujo do hype porque eu gosto de montar a minha própria opinião. Mas esse era um livro que eu tinha interesse, algumas pessoas já tinham me recomendado, falaram que eu poderia gostar dele, mas o ponto crucial mesmo foi no aniversário da Bella, quando a Paula tava falando do livros da Colleen Hoover de modo geral, e aí eu fiquei tipo assim, cara, não, eu preciso ler os livros dessa autora. Aí foi aí que eu desencalhei Verity. E aqui a gente vai ter a protagonista, né, que ela é uma autora, ela vive de escrita, mas ela tá passando por alguns problemas financeiros e ela acaba sendo convidada por uma editora para escrever a continuação de alguns livros de uma série muito famosa, que no caso é a série que a Verity escrevia. Ela se sente um pouco pressionada, afinal de contas é uma responsabilidade muito grande, mas por conta dos grandes problemas financeiros que ela tem, ela acaba aceitando. Aí, pra ela entender o processo criativo da Verity e até mesmo pesquisar se a Verity tinha alguma coisa já planejada para os próximos livros, né, pra ela saber por onde ir, na verdade, ela vai na casa dessa autora, ela passa um tempo lá pra poder vasculhar o escritório dela, só que nisso ela acaba encontrando uma autobiografia não publicada da Verity, que vai estar contando desde o momento onde ela conheceu o Jeremy, que é o marido dela, até o acidente que a deixou impossibilitada de escrever os próprios livros. Esse livro começou com o pé esquerdo pra mim, porque assim, as primeiras frases ali, eu achei que a autora colocou um drama excessivo, sabe, só para os personagens se conhecerem, e eu fiquei assim, não tinha necessidade, sabe? Não precisava. Então eu fiquei com medo dela ficar forçando drama durante todo o livro, mas assim, tirando esse início, eu gostei do livro, eu já deixo isso adiantado pra vocês. E o bom é que passa bem rápido, né? Logo, logo ela vai pra casa dessa autora e é aí que o livro realmente começa. Eu fiquei bem interessada porque aqui a gente vai ter a protagonista basicamente lendo um livro e vivendo ao mesmo tempo dentro do cenário e convivendo com os personagens daquela história que ela tá lendo. E isso é o tipo de coisa que acaba mexendo muito com a cabeça da pessoa. Inclusive, ela fica tão mexida que ela até mesmo começa a ter um interesse, né, pelo marido da Verity. Só que a gente lendo, a gente percebe que eles praticamente não se conhecem. Que ela tá se interessando por ele simplesmente por algo que é o ponto de vista da Verity. Por algo que ela leu, mas ela não conhece esse cara. A gente percebe que ela tá ficando muito impressionada, né, naquele ambiente, com aquele texto e tudo mais. E mesmo acompanhando o ponto de vista dela, eu tive uma impressão muito diferente. Enquanto ela se deslumbrava, por exemplo, pelo Jeremy, né? Porque, ele parece um bom marido, ele tá cuidando da esposa, tá cuidando do filho e tudo mais. Eu desconfiava do cara, eu desconfiava da Verity, sabe? Porque tem alguma coisa esquisita nesse lugar. E a personagem tava ali deslumbrada. E uma das coisas que me deixava mais desconfiada era porque parecia que a Verity era uma pessoa horrível e que o Jeremy era o cara perfeito. E eu fiquei assim, não tem como 2 pessoas assim manterem um casamento sem algo dar errado. Inclusive, uma coisa que eu odiei no Jeremy era o fato dele, tipo assim, às vezes ele fazia um comentário negativo que às vezes deixava a protagonista até meio assim, tipo, não gostei, mas logo em seguida ele jogava um positivo pra poder dar uma equilibrada na situação e ela ficava meio assim, encantada com aquilo e eu ficava tipo, não, amiga, tem algo errado aí. Mas pra personagem ele tava só sendo gentil ou extremamente sincero ou algo do tipo, enquanto a Verity, né, a experiência que a gente vê ela lendo a biografia é que a Verity é uma pessoa horrível, sabe? Ela é completamente egoísta e possessiva.
e também muito manipulador. Então a gente vai lendo e a gente vai vendo o quanto que a protagonista tá se perdendo ali nesse meio todo. E você realmente acaba envolvido na história, tanto pela escrita da Colleen Hoover, que realmente tem um negócio aqui, gente, nessa mulher, olha, vocês estavam certos, que realmente prende. Tanto pelo fato de você querer ler a biografia da Verity de uma vez, né, porque o livro, ele é intercalado, né, tipo, é uma cena ali no presente e outras cenas ela lendo a biografia. Eu queria ler de uma vez, porque eu ficava assim, amiga, não tem condição de você ficar nessa casa sem saber o que aconteceu, lê esse troço de uma vez. Mas tudo bem, isso é a estrutura do livro, né? Eu desconfiei de várias coisas durante a leitura, inclusive eu acertei algumas, mas em momento nenhum isso tirou o meu interesse do livro ou me fez desgostar dele, porque por mais que eu tivesse acertado algumas coisas que viriam a acontecer, o pensamento de, tá, mas por que ela fez isso? Fica presente durante o livro inteiro, sabe? Você lê até o final querendo saber isso. Tanto que eu devorei esse livro em 2 dias, gente, porque assim, eu precisava saber o final. Sentei naquele sofazinho ali e eu virei e falei, eu só vou levantar quando eu acabar esse troço. Foi isso, entendeu? E o final desse livro é realmente aberto e a Colleen Hoover fez isso de propósito, tá? Inclusive, depois que eu terminei de ler, eu fiquei pensando sobre algumas cenas específicas, porque eu queria encontrar alguma coisa que não estivesse batendo, só que as informações batem e também, ao mesmo tempo, nenhum personagem é confiável, então a gente fica naquela dúvida do que é verdade, do que é mentira. Então eu acabei achando que realmente foi bem formulado o livro. Inclusive, uma coisa que, depois que eu terminei, que eu percebi, é que eu gostei muito dele porque ele me lembra a vibe dos filmes de obsessão lá dos anos 90. Inclusive, eu ia amar que tivesse uma adaptação desse livro aqui, porque, assim, ia ser maravilhoso. Então, assim, pra quem gosta de suspense, eu super recomendo esse livro. Mas tem uma coisinha que eu quero conversar com vocês sobre. Na época que esse livro saiu, eu vi que ele dividiu opiniões, né? E tinha gente que tinha amado, tipo, o melhor suspense da vida, e outras que tinham falado que ele era cheio de gatilhos e irresponsável. E vamos lá, sobre a questão de ser um suspense incrível. Sim, eu realmente adorei, eu fiquei super entretida. É raro eu terminar de ler um livro em 2 dias. O pessoal que já acompanha aqui o canal sabe que eu sou uma leitora lenta, sabe? Eu leio devagar. Mas esse livro me prendeu a esse ponto. Não foi, assim, o melhor suspense que eu li na vida, né? Acho que tem outros livros que eu gostei bem mais. Só que ainda assim ele é um suspense muito bom, eu adorei. Só que esse tipo de opinião vai variar muito de leitor para leitor, baseado na experiência que cada um teve. Porque, por exemplo, quando a gente lê muitos suspenses, algumas coisas acabam se tornando mais previsíveis, a gente começa a pegar certos pontos ali, certos detalhes, coisa que um leitor iniciante no gênero às vezes não vai pegar. Então isso aí, gente, não tem por que você reclamar disso ou contradizer quem disse que é o melhor suspense da vida dela, sabe? Não dá pra você falar um negócio desse, porque aí vai depender da experiência da pessoa. Agora, sobre a questão de gatilhos e irresponsabilidade, olha, a gente vai ter que discutir isso aí. Porque assim, irresponsável não é. Porque desde o início a gente vê que tem alguma coisa errada, que talvez ali a personagem realmente está se deixando manipular na situação. Afinal de contas, é um thriller. É esse o tipo de coisa que a gente espera, sabe? E outro detalhe que a questão de gatilhos, né? Eu tô ficando com a impressão muito errada na internet sempre quando eu tô vendo as pessoas reclamando desse tipo de coisa. Porque assim, tem um aviso de thriller mais 18 na capa, sabe? E, gente, mais 18, pelo que eu vi, assim, comentários na internet, parece que tem gente que acha que 18 anos é só porque tem cena de sexo. E não é isso, sabe? Quando o livro vem com selo mais 18, ou quando é filme que tem aquele selinho preto com 18 anos, é pra você imaginar todos os tipos de desgraça, entendeu? Então, se você é um tipo de leitor sensível, você assiste algumas resenhas, vai dar uma pesquisada sobre o que é o livro pra você saber onde você tá se metendo. Mas vocês não podem virar e julgar a autora ou até mesmo a editora, porque a parte deles, que é botar o avisozinho na capa, eles fizeram. E assim, gente, eu lendo, eu também não achei, sabe, tão absurdo assim, tão pesado ou coisa do tipo. Eu acho que eu já li livros muito mais pesados, mas isso aí vai variar da experiência de cada leitor. Eu sou bem tranquila, eu não procuro lista de gatilho, nem essas coisas do tipo. Mas se fosse assim, pra dar um aviso de gatilho aqui no vídeo, eu acho que eu diria maternidade tóxica. E eu nem sei se esse termo existe. Existe isso? Mas, enfim, e talvez não faça tão bem pra, sei lá, quem tá grávida lendo. Mas assim, é uma coisa muito específica, sabe? E também a gente acaba entrando naquele dilema, né, sobre aviso, o gatilho, mas pode ser spoiler, e tem gente que reclama que é spoiler, tem gente que não avisa que é o gatilho. Enfim, os booktubes sofrem, tá? Pra gente
definir o que a gente tem que dizer pra vocês. Mas se você é sensível, procure resenhas. E, inclusive, resenhas com opiniões diferentes, tá? Pra você poder se guiar. Não procura, assim, só resenha positiva, não, que aí também não vai dar certo pra você. E, de novo, né? Uma coisa que eu já comentei com vocês lá no vídeo de Nona Casa. Um livro não é bom ou ruim só porque ele vai ter gatilhos. Desde o início do livro, a autora deixa bem claro que os personagens não são confiáveis e que as atitudes deles são bem questionáveis. Então, a gente não pode reclamar de irresponsabilidade. Enfim, eu nunca imaginei que eu ia gravar esse tipo de vídeo. Primeiro livro que eu leio da mulher e eu já tô vindo aqui defender, porque eu li coisas na internet que eu não gostei, sabe? Especificamente de coisas que algumas pessoas falaram mal e eu fiquei tipo, gente, não. Sabe? Então, assim, não estava imaginando isso, né? Que esse seria o resultado final dessa leitura. Aí, gente, o que acontece? Eu terminei de ler esse livro, né? E eu queria muito que essa mulher escrevesse mais suspense, porque eu fiquei super entretida com ele. Só que não tem, entendeu? Aí, o que eu fiz? Eu fui, né, aproveitei a Semana do Consumidor e comprei o É Assim Que Acaba, porque era um livro que alguns inscritos já tinham me recomendado, falaram que eu poderia gostar. Só que esse aqui eu tava com o pé atrás, porque a sinopse dele, gente, dá muito uma impressão errada. A sinopse dele, basicamente, é que a gente tem a Lily e ela começa um relacionamento com um neurocirurgião maravilhoso, só que ela não consegue se desapegar das lembranças do Atlas, né? Que é o ex dela. E quando você pega uma sinopse assim, eu tava olhando e eu pensando assim, gente, por que os inscritos estão me recomendando isso, cara? Não tem nada a ver com os meus gostos, não tô entendendo. Eu li o primeiro capítulo e automaticamente eu entendi que esse livro não é um romance. Ele é um drama sobre violência doméstica. Mas vamos lá, aqui nós vamos ter a Lily e no primeiro capítulo, assim, primeira cena do livro, ela tá, tipo, num terraço, né? Porque ela tá ali porque ela queria ficar sozinha depois do enterro do pai dela. Até que chega um cara que é o tal neurocirurgião maravilhoso e tudo mais, isso aqui, que é o Riley. E assim, a maneira que eles se conhecem ali, ele tá bem estressado com uma situação específica do trabalho, né? Ele até tem ali uma reação um pouco agressiva, né? De querer bater nas coisas, quebrar as coisas. Só que aí tudo bem, né? Todo mundo tem um dia ruim. Só que o desenrolar dessa conversa toda, a gente tem todos os sinais que ele é literalmente o cara lixo disfarçado só porque é bonito, sabe? Inclusive uma coisa que rolou foi, tipo assim, a Lily encantada com ele. Eu, tipo assim, amiga, vai pra terapia, pelo amor de Deus, que o homem tá todo errado. Eles conversam ali umas coisas que eu fiquei tipo, cara, como assim, sabe? É aquele típico comportamento negativo disfarçado de sinceridade extrema. Inclusive tem uma hora que ele dá uma cantada nela que eu achei muito desrespeitosa, assim, ao extremo. Eu falei, tipo, não dá pra mim. Só que eu tinha visto alguns comentários na internet e tudo mais. Às vezes o pessoal posta algumas coisas, assim, no Scoob, sabe? Tipo, durante as etapas de leitura, né? Que a pessoa vai ali colocando o histórico. E eu sempre vi muita gente encantada com esse personagem no início. E eu fiquei tipo, o quê? Porque, assim, desde o primeiro capítulo eu virava e falava assim, cara, isso aqui é só esperar a desgraça acontecer. O livro vai ser sobre violência doméstica, então a gente vai ver o momento que isso vai dar errado. Então, assim, o primeiro capítulo é crucial pra você saber o que vai rolar, né, efetivamente. E depois disso a gente vai acompanhar o relacionamento da Lily com esse cara. A gente vai acompanhar alguns trechos sobre o passado dela, porque a gente vai ver o que ela viveu e o que ela viu a mãe dela passar com questões de violência doméstica. Inclusive eu gostei muito, né, pelo fato da Colleen Hoover trazer justamente a crítica de que quando a gente sabe de um caso de uma pessoa que tá passando por isso, né, ou que ela é uma vítima de violência doméstica, normalmente o primeiro tipo de pensamento que passa pela nossa cabeça é: por que essa pessoa não vai embora? E a Colleen Hoover critica isso muito bem porque não é tão simples assim, sabe? Às vezes tem questões financeiras, às vezes a mulher fica presa por causa dos filhos, né, do tipo, eu sei que é ruim a criança presenciar esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, às vezes a mãe fica com medo de ir embora e o filho passa fome. Tem uma questão ali também de ingenuidade, porque existe um ciclo nesse comportamento, né? Às vezes o cara é agressivo, maltrata a mulher e depois ele vem como um príncipe. E tem mulher que realmente acredita que ele mudou, sabe? E também não sei se vai ser da época de todo mundo, né? Eu acho que isso não passa mais esse programa, né? Que era o Linha Direta. Cara, quem já viu Linha Direta alguma vez na vida sabe que tem muitos casos onde a mulher realmente vai embora, mas depois ela acaba morrendo, porque o cara é louco, obsessivo e vai atrás dela. Então esse ir embora não é tão simples. A vítima realmente precisa de apoio de amigos, de família, pra poder conseguir fazer isso. E voltando ao ponto, né, que a Colleen Hoover tava criticando, né, sobre o que a pergunta que a gente faz
É muito fácil a gente perguntar por que a mulher não foi embora, só que tem todas essas questões pra ser analisadas e a gente nunca pergunta do por que o cara fez isso com ela, sabe? Então, assim, eu gostei muito desse tipo de crítica que ela trouxe, sem contar que, né, tem essa questão de que pra quem não viveu esse tipo de coisa, pra quem nunca teve contato com alguém que foi vítima, né, de violência doméstica, é importante esse tipo de leitura pra gente ser mais empático com o sofrimento do outro. E outra coisa que também acontece aqui, é que a gente percebe que são pensamentos errados da personagem, é que tem alguns momentos que ela se culpa, ela tenta inventar desculpas, tipo, ah não, se eu não tivesse feito isso, isso aqui não teria acontecido, sabe? Ela pede desculpa pro cara, e tudo isso é a Colleen Hoover mostrando pra gente que sim, é uma situação errada, mas é assim que funciona a cabeça da vítima de violência doméstica. E toda essa questão eu achei muito bem feita dentro do livro. Mas como eu falei pra vocês, a gente vai conhecer um pouco do passado da personagem, né? Através de alguns diários dela que tem ali. E nesse diário é onde ela vai estar falando sobre um ex-namorado dela. Que no caso é o Atlas, né? A situação em que ele se conhece ali é bem estranha realmente. Mas depois a gente vai conhecendo o personagem, a gente até gosta dele, a gente vê que ele é um bom rapaz. E por tudo que ele passou pra chegar onde ele chegou, ele é um cara que se importa bastante com a Lily. Só que assim, ele é um personagem que não precisava existir. As situações ali que envolvem o nome dele, né, dos momentos em que ele tá presente sendo um apoio pra Lily ou algo do tipo, poderiam facilmente ser um amigo, uma amiga, um parente da Lily, sabe? Qualquer coisa do tipo. Mas eu imagino que colocar o Atlas dentro dessa história tenha sido uma decisão mais comercial. O público tende a se interessar mais quando ele vê dois lados, sabe? Tipo, um lado bom e um lado ruim. E mesmo que a história do Atlas, né, tudo que ele passou seja bem sofrida, acaba dando uma amenizada na história porque você vê que ele é uma pessoa boa. Tem algumas escolhas ali da personagem mais pro final do livro que eu fiquei pensando assim, tipo, eu faria diferente. Eu acho que eu não ia querer esse tipo de situação porque provavelmente eu ficaria com medo, né? Eu fiquei pensando algumas coisas assim. Só que quando chegou na nota da autora, inclusive eu sei que tem muita gente que não lê nota de autor, mas desse livro aqui vocês têm que ler porque faz diferença, foi um momento que eu entendi do porquê que a autora fez a história ser desse jeito. Eu consegui entender os sentimentos da autora escrevendo esse livro. E assim, gente, uma coisa que é muito engraçada, que eu sempre via por aí, era o pessoal falando que, tipo assim, eu li o É Assim Que Acaba e eu me acabei de chorar. E eu não tive isso, sabe? Eu gostei muito da história, mas não foi uma história que me fez chorar. Só que aí eu chorei na nota da autora. Assim, eu tava crente que ia sair ilesa, né? Aí eu chorei na nota. Eu li e eu fiquei assim, gente, como assim eu tô chorando na nota da autora? Isso não existe. Mas assim, uma coisa que eu tenho que reclamar, né, a respeito da edição e dessas frases que vem aqui atrás, da sinopse e tudo, é que assim, o que eu elogiei em Velvet, né, sobre ter o aviso de 18 anos, thriller na capa e tudo mais, esse aqui eu vou reclamar porque assim, a sinopse dele é muito tendenciosa pra um romance e não tem nada a ver com isso. E tipo, pra mim, no meu caso, sabe, eu tô reclamando pelo fato de eu nunca ter me interessado pelo livro por achar que ele é um romance. Só que depois que eu li, eu peguei e gostei porque eu vi que era outra coisa. Só que assim, imagina uma pessoa que realmente tenha gatilho com violência doméstica, pegar esse livro, crente que é um romance, e dar de cara com isso, entendeu? Isso eu achei realmente errado. Nesses blurbzinhos que vem na capa, pra mim tinha que ter alguma coisa do tipo, um drama sobre violência doméstica, sabe? Pra deixar bem claro sobre o que é o tema do livro. Mas enfim, recomendo, se você não tem gatilho com esse tipo de tema, eu acho que você pode gostar. Caso você tenha, tem umas cenas aqui que você realmente pode se sentir mal. Só que assim, eu adorei e eu acho que ele é muito importante pra gente entender um pouco como funciona a cabeça de uma vítima e da gente ser mais empático com elas. Mas enfim, essa aqui foi a minha experiência com a Colleen Hoover. E assim, eu tô até bem feliz, eu não imaginava que eu fosse gostar. Eu achei que eu ia ler e tipo assim, tá, ok, legal, sabe? Mas não, eu realmente gostei dos livros. Só que eu ainda tô meio perdida, né? Porque tipo assim, eu gostei da autora, só que eu não sei o que ler dela, principalmente depois dessa questão assim conflituosa na sinopse de É Assim Que Acaba. Então eu quero pedir pra vocês deixarem aqui embaixo nos comentários sugestões de livro da Colleen Hoover que vocês acham que eu posso gostar. Porque assim, a galera que citou esses dois aqui, ó, tô orgulhosa, vocês me conhecem, porque eu realmente gostei. Mas enfim, por favor, deixem sugestões aqui embaixo, porque eu nem sei que livro dela comprar. Eu tinha pensado em comprar o do Se Não Fosse Você, porque parece que é um drama entre mãe e filha. Fiquei curiosa, mas assim, não sei muitos detalhes, não vi muita gente falando sobre ele. Então deixem sugestões de livros que vocês acham que eu posso gostar, ou os favoritos de vocês.
Eu quero ler mais livro da autora, mas eu ainda tô meio perdida, então me ajuda aí, tá? E me digam também se vocês já leram esses livros ou se tem interesse neles. E, gente, uma coisa muito importante, deixem um like no vídeo pra apoiar meu trabalho, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Por favor, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Entrem no canal do Telegram, o link vai estar aqui embaixo junto com minhas redes sociais. E é através desse canal que eu sempre aviso vocês quando tem conteúdo novo aqui ou no blog, quando eu tô fazendo as lives. Porque sim, voltei a fazer as lives, tá? Eu sei que o pessoal tava aguentando me vendo chorando quase todo dia por causa de internet. Então agora eu voltei à internet e voltei a fazer as lives. Então entrem lá no canal do Telegram, porque lá eu tô sempre avisando vocês de tudo. E, enfim, gente, eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!